Você nunca esteve atrasado e teve que pegar o último autocarro do dia? Já pensou? Qual foi a sorte que você teve de ter chegado em casa são e salvo? Hoje, pessoal, irei vos contar sobre o mistério do autocarro 375. Aliás, essa é uma história baseada em fatos reais que aconteceu cá na China, em Beijing. Mas antes de ver o vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal se não é inscrito e aproveite para deixar seu like. Já está inscrito no canal? Então, bora pro vídeo. Let's go! Olá pessoal, eu sou o Musa Alves, a.k.a. o Princeso. Sejam todos muito bem-vindos ao canal O Princeso pela China. Na noite do dia 14 de novembro de 1995, apesar de ter acabado de entrar no inverno, a noite em Pequim estava muito fria e ventosa. Por isso, quase não haviam pessoas na rua. Mas de repente, um autocarro de número 375 lentamente saiu da terminal e parou ao lado da paragem do autocarro no Portão Sul. Nos anos 90, havia pessoas especiais no autocarro para vender bilhetes. Este tipo de trabalho era muito bom. Havia muitas mulheres que concorriam para esta posição. Por isso, o caixa do autocarro número 375 não era muito velha e ela parecia muito boa. Mas o condutor era um pouquinho diferente. Ele era um pouco velho, mas a experiência de condução era suficiente. Porém, esta noite, ele parecia estar um pouco agitado. Depois da porta se abrir, um total de 4 passageiros apareceram. Primeiro, um jovem casal que optou por sentar-se no banco da frente, atrás do motorista. O casal sentou junto durante toda a viagem. Acho que talvez devem ter acabado de casar ou qualquer coisa. Em seguida, entrou uma idosa, seguida de um jovem. As duas pessoas entraram no autocarro e sentaram no banco direito, perto da porta da frente. Talvez porque estava frio naquela noite, o motorista decidiu não seguir o tempo de espera necessário e decidiu partir em direção à estação final. Vou estar frio, eu vou demorar aqui porque ela bazar. Naquela noite tão fria, o autocarro com as janelas fechadas. Os passageiros não tinham nada para falar. Também não se conheciam, né? Tirando o casal. Mas nem mesmo o casal não teve nada para falar. E dentro do autocarro ficou com uma atmosfera estranha. E o único som que poderia se ouvir era o rugido do motor. E aquele do vento lá fora. E quando tu olhavas pela janela, não conseguias nem ver nem uma pessoa na estrada. O condutor subconscientemente encolheu o pescoço, pisou fundo no acelerador. Acho que ele sentiu um calafrio ou qualquer coisa. Neste momento, o ambiente estranho fez o condutor querer terminar aquela corrida rapidamente, mas nunca pensou que essa fosse a última viagem da sua vida. Depois de conduzir durante um time da estação Beigongmen, uma estação em Beijing, Beigongmen, a cerca de 300 metros de distância, o condutor abriu a boca, disse: do jeito que a estrada está tão vazia hoje, nenhum fantasma eu consigo ver. A única coisa que eu consigo ver são apenas 100 metros à minha frente. De repente,
há duas sombras negras paradas no meio de nada, essa não é para o condutor. Paragem! Na verdade, né? Se o condutor quisesse, ele poderia não parar, podia escolher bazar e aí ignorar as pessoas lá na estrada, porque isso não teria nenhum impacto nele, porque eles não estavam parados na estação dele. Porém, o caixa mais novo disse para o condutor: epá, o tempo lá fora está frio e este é o último autocarro do dia. Se você não os deixar entrar, eles só podem voltar a pé, então para lá e descarrega. O motorista mal sabia que a sua bondade desta vez lhe custaria muito caro. Depois que o autocarro parou, duas pessoas apareceram. Como a noite estava muito escura, quando as pessoas passaram por baixo das luzes lá dentro do autocarro, o caixa acabou notando uma coisa estranha. Notou que no meio entre aquelas duas pessoas que subiram ao autocarro, havia mais uma pessoa. Eram duas, de repente são três. Come on. Mesmo se fosse eu, iria achar estranho. Então, após entrarem no carro, as três pessoas não falaram nenhuma palavra. E olha, dessas três pessoas, a pessoa que estava no meio, a terceira pessoa que o caixa acabou por notar, estava mais bem vestida. E ele encolheu a cabeça e abaixou. E um detalhe: o rosto dessas três pessoas eram tudo branco, com muito pó. E isso deixou os outros passageiros preocupantes. E o que mais intrigava os passageiros era que eles estavam a usar as roupas da dinastia Qing. Para quem não sabe, a dinastia Qing é o período em que viveu o imperador da China. Então aquela roupa que eles usavam, aqueles vestidos longos, pintavam a cara. Essas eram as roupas da dinastia Qing, o tempo do imperador chinês. Depois de toda a gente no carro ter visto a cena, as três pessoas, é claro, as suas expressões faciais mudaram. Era demasiado estranho. Eles tinham demasiado medo de olhar para eles. Mas o condutor, pelos anos de experiência, ele tinha um rosto muito calmo, porém um olhar bem estranho. Daí o caixa pediu para os passageiros: não tenham medo. Pode ser que o bairro aqui esteja a filmar um drama de fantasia, esteja a filmar qualquer coisa, e eles não tiveram tempo de mudar a roupa. Disse o caixa. Os passageiros, após ouvir isso, ficaram aliviados, né? Também sentiram um cheiro de álcool que vinham dessas três pessoas. Por isso ficaram mais à vontade. Aquele medo passou. Porém, lembram daquela idosa que entrou com um jovem? Exatamente, aquela velha. A velhota. Ela tinha um rosto sério. E de vez em quando, abanava a cabeça, suspirava. E ela continuava a olhar os três passageiros fixamente, com cara de alguém que está a desconfiar, tipo, alguma coisa aconteceu. Porém, ela não dizia nem A nem B, simplesmente os olhava fixamente e mantinha-se calada. O autocarro continua a circular, seguindo sua viagem, sem ninguém na estrada. E o vento lá fora estava a ficar cada vez mais alto. Por isso, depois de 2 ou 3 paragens,
O jovem casal que sentou atrás do banco do motorista decidiu descer. E daí o autocarro continuou a sua viagem, seguindo normal. E o condutor ficou ali a bater um papinho, a conversar com o caixa, a rirem, a conversar sobre coisas banais, qualquer tipo de assunto. Mas de repente, houve-se uma grande confusão vindo de lá atrás. Era a idosa que levantou e começou a acusar o jovem que entrou com ela, dizendo: o senhor roubou a minha carteira. Eu não vejo a minha carteira, o senhor roubou a minha carteira. Face às acusações da velha, o rapaz estava cheio de queixo, estava impaciente, dizendo que eu não roubei nenhuma coisa, não roubei nenhuma carteira. Até que ele levantou e fez uma baita confusão. Ficaram ali a discutir. Mesmo assim, a velhota não desiste e continua determinada que o rapaz lhe roubou a carteira. As duas pessoas discutem cada vez mais e cada vez mais alto. Nota, as três pessoas lá no fundo do autocarro continuam silenciosas, com a cabeça baixada, sem se meterem nisso. Até que o caixa imediatamente levanta e vai ter com a idosa e o jovem e gentilmente convenceu as partes, dizendo que talvez seja um mal-entendido. Mas a velha não quis saber, agarrou as roupas do jovem com tanta força, dizendo o seguinte: se você não roubou a minha carteira, vamos até a polícia e vamos deixar eles decidirem. O jovem concordou. Você estava convencido que não tinha nada a esconder. Por que ele iria temer a polícia? Depois de tanta confusão, o condutor parou o carro e a velhota arrastou o jovem com toda a sua força para fora do autocarro e foram em direção a um posto policial, ou tentaram procurar um posto policial. Os dois estavam lá fora, na estrada fria e ventosa, e sem nenhum sinal de um posto policial por perto. Depois de saírem do carro, o jovem queria discutir com a velhota, e a velhota nem ligava para o jovem, ela só olhava para o autocarro que ia cada vez mais e cada vez mais longe. É daí que a senhora respira de alívio, porque já estava sem fôlego. Estava tão frio lá fora. E o jovem pacientemente perguntou: cadê a esquadra? Cadê o posto policial? Apresse-se e devolva a minha inocência. Se a polícia dizer que eu não roubei a sua carteira, você será responsável por me mandar para casa. Pois, claramente já perdi o último autocarro do dia. Naquele momento, a idosa, a reação da idosa, o comportamento mudou de 100 a 0 em segundos. Tipo, para alguém que foi de 0 a 80, de repente mudou de 80 a 0. Assim do nada. E as suas próximas palavras fizeram o couro cabeludo do rapaz ferver instantaneamente. A velhota disse: que posto policial que nada. Jovem, sabias que eu acabei de salvar a sua vida? Depois de ouvir isso, o rapaz ficou muito confuso. Como assim? Disse o rapaz. Me incriminar por roubar a sua carteira e depois dizer que salvou a minha vida? Estás maluca? A velha disse para o jovem: meu rapaz, lembras das 3 pessoas que estavam no autocarro lá no fundo? Principalmente o do meio. Eles não estavam nem um pouquinho bêbados. Eles estavam mortos. Imagina a cara do jovem quando ouve essas palavras vindo da velha. What? O quê?
E o jovem ainda reclama: mas jovem lá, você primeiro me arrasta para o meio do nada. Inventa histórias de que eu roubei a sua carteira para me dizer uma coisa sem sentido. Estás maluca? O jovem virou a cabeça, prestes a ir. Não sei em que direção, mas ele queria ir. A velhota rapidamente puxou ele e disse: se você quiser, não acredites em mim. Não acredites no que eu disse. Mas veja bem, a partir do momento em que eles chegaram ao autocarro, eu senti que algo estava errado. Esta noite tão fria, como é que alguém poderia estar a filmar dramas de fantasias num frio como esse? E ao mesmo tempo que estavam a filmar, beber demais. E olha, e quando eles chegaram ao autocarro, o vento da porta simplesmente explodiu. E as suas roupas nem se movimentaram. E não sei se você notou, mas eu não ouvi nenhum passo e nem vi os peitos dos três por baixo da roupa deles. Depois de dizer essas palavras, mesmo que o jovem fosse corajoso o suficiente, tinha medo de ficar ali onde ele estava. Ele só queria sair dali. Sendo assim, eles concordaram em procurar um posto policial e pedir ajuda, né? Fazer mais o que? Meio da noite, onde tu vais às luzes de casa. Depois de eles terem chegado ao posto policial e contarem toda a história à polícia, nenhum polícia lhe levou a sério. Mas disse aos dois: se apressem e vão para casa. Não mais o que? Que história é essa? No dia seguinte, foi uma notícia realmente incrível. A polícia recebeu um alarme no terminal do autocarro dizendo: o autocarro número 375 da noite passada não regressou à estação. O condutor e o caixa do carro também estão misteriosamente desaparecidos. Após 3 dias de buscas completas pela polícia, o autocarro desaparecido foi encontrado a um pouco mais de 100 km do local em que o autocarro foi visto pela última vez. Quanto ao motorista e ao caixa do autocarro, eles foram encontrados sem sinais de vida, ainda dentro do autocarro, com seus corpos já em estado super avançado de decomposição. E quanto àquelas pessoas que usavam os uniformes oficiais da dinastia Qin, desapareceram sem deixar rastro. Yo! Então pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Nesse caso, né? Mais uma história. E eu espero que vocês tenham gostado da história. E lembre-se, para mais histórias como essas, mais curiosidades, não se esqueça de se subscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações, dar aquele gosto que a gente adora, para não ficar de fora dos próximos vídeos. Aproveita também para seguir o meu Instagram, que vou colocar aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!